Olá! Está começando o Palavra Literária e hoje você vai conhecer dois jovens talentos promissores da nossa literatura. No programa de hoje, Caio Ribeiro e Juan Vieira. Palavras sutis, rompendo o silêncio. Olhos vidrados para o lugar secreto. Você me mostra com a ponta do nariz como é que é dançar com meu corpo. Existe um gosto teu que me embriaga e a mesma mão que apaga a luz, afaga. Você me mostra apenas um terço do jogo. No começo, eu me entrego, não nego. Não há suspense em ser seu ou ser sua. Olá, meu nome é Juan Vieira, tenho 29 anos, sou escritor, poeta, compositor, sou formado em letras, português e espanhol, hoje também ministro aulas em escolas estaduais e hoje estamos aqui na minha intimidade, né, abrindo as portas para mostrar um pouco sobre o meu universo, sobre o que o poeta faz na casa dele, né? Agradeço ao espaço, agradeço aos espectadores e nunca se esqueça, toda poesia é pouca. Eu converso hoje com o jovem escritor, poeta e professor Juan Vieira. Juan, seja bem-vindo ao Palavra Literária. Uma satisfação estar aqui. Juan, você é um jovem poeta com uma produção muito expressiva. Você é professor, você é compositor também, tem uma banda. Como é administrar tudo isso? Olha, primeiro é uma loucura, né? Mas é uma loucura poética, uma loucura literária, uma loucura artística. O processo é trabalhoso, sabe? Mas quando você realiza e você vê todo o fruto, que você conseguiu fazer com que as pessoas elas tenham entretenimento, informação, conhecimento, às vezes de modo gratuito, sabe? Então, quando eu vejo assim, alguém lendo, alguém recitando, sabe? Pronto. Valeu todo o esforço, todo o sacrifício. E a poesia é principalmente o seu carro-chefe, né? Você trabalha também, além da poesia, com música. E como é essa experiência de trabalhar com poesia independente? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma independente porque é dessa forma que temos o contato direto com o leitor. Muitas vezes eu abordo a pessoa, por exemplo, no ponto de ônibus. Aí eu mostro o meu trabalho. Então, assim, é uma pessoa que ela não ia numa livraria, sabe? Às vezes ela ia trabalhar, ela ia fazer outra coisa e eu tô ali levando pra ela, sabe? Às vezes até bato aí na casa das pessoas, tô vendendo livro, né? Dali eu observo, eu vejo algumas se emocionando, já aconteceu, né? De uma pessoa ler e chorar, assim, eu fiquei assustado quando isso aconteceu. Eu falei, olha... Mas é essa questão do sentimento, do poder, da sinceridade que a gente coloca no trabalho, né? Então toca as pessoas mesmo. E quando você tem um livro por uma editora, que é uma coisa muito legal, sabe? Assim, dá essa confiança como artista também. Mas geralmente este público ele fica muito restrito ao dia do lançamento, a algumas apresentações formais, né? E de modo independente não. Eu faço esses livros em casa, eu encaderno, faço tudo, encho minha mochila de livro e saio. Só volto quando ela está vazia, né? Então nisso a gente passa assim, ó, em praça, bar. Eu só não fui na igreja, entendeu? Por respeito. Mas assim, ó, eu fui em tudo quanto é canto, entendeu? Não basta só você lançar um livro ou escrever um livro. É um trabalhão mesmo, sabe? É uma questão de dedicação que leva anos, né? Isso é muito legal de você, esse trabalho com poesia independente, porque você vai levar a poesia mesmo para o povo. Sim. Mesmo. E tirar desse circuito que fica só restrito a uma bolha, só as pessoas que são da área. Sim. Né? Então sim. Você vai levar para as pessoas que estão também apartadas desses espaços formais da cultura. Isso. Né? E quebrar um pouco esse ciclo. Além desse trabalho com poesia independente, você publicou em coletânea junto com outros poetas de todo o Brasil. E também tem o seu livro, que é o seu livro solo, Poemas Absurdos e Amores Banais. Isso, correto. Eu comecei com uma antologia que reúne vários escritores, né? E esse daí ele...
Isso, esse é o segundo volume, eu participei do primeiro e segundo. São uma coletânea que reuniu poetas do Brasil e eu tive a felicidade de representar o estado do Mato Grosso. Eu fui o único escritor do Mato Grosso a participar desse projeto. Então, assim, eu me sinto satisfeito de representar o nosso estado, né? Então, aí tem pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, do Brasil todo, né? Então, através disso, eu criei essa maturidade e aí eu corri atrás de publicar um somente meu. Que foi também por meio de um edital. Foi por meio de edital, de um concurso, na verdade, né? Feito pelo Humanas Editora em 2017, que saiu esse concurso. Que é Poemas Absurdos e Amores Banais. Poemas Absurdos. Legal. Inclusive, ó, aqui tem um rascunho, ó, né? Esse é o rascunho. Eu comecei fazendo assim, pessoal, em casa, sabe? Nessa vontade mesmo de ser escritor, né? De, pô, tem um livro. Então, eu fiz em casa e através disso surgiu este, né? Já publicado, Poemas Absurdos e Amores Banais. Juan, você também é arte educador. Você tem algum projeto nas escolas? Sim, eu ando desenvolvendo, né? Se chama Há um Poeta na Minha Escola. Esse projeto ele teve início em 2019. Eu participei em algumas escolas, né? E aí veio a pandemia e eu dei uma parada nesse trabalho. Agora, assim, eu já, com as escolas já voltando também, né? Essa rotina normal, assim dizer, eu dei início novamente, né? Esse projeto. E Há um Poeta na Minha Escola, ele leva os livros, passa a tarde inteira lá com a garotada, às vezes é dentro de uma biblioteca, às vezes é na própria sala, depende muito da organização da escola, de como os professores auxiliam isso, né? E é interessante porque ele também ajuda o professor a elaborar alguns projetos culturais envolvendo os alunos. Então, assim, esse projeto que eu desenvolvo, ele acaba mexendo com a escola toda. E você também transita entre outras linguagens, entre a música, entre a poesia, entre o teatro. Sim. Eu queria saber se tem como a gente ouvir, eu sei que o Marcos da sua banda tá aí, e eu queria saber se tem como ouvir um trechinho, se tem como dar uma palhinha pra gente conhecer um pouco da sua produção na música também. Vai ser uma satisfação, né? Vamos lá pro Se Vira nos 30 agora, vamos então, né? De Sim, Colisão Interna? Com certeza. Ótimo. Venha, Marcos. Vamos chegar. Opa. Essa aqui se chama A Biblioteca é Minha. Vamos lá. A biblioteca é minha, sim, senhor. Ô, seu polícia, não me prende, por favor. A situação literária está feia. Vidas secas, se é que me entende. Ô, seu polícia, sem cadeia, sem algemas. Vamos dialogar. Eu confesso, trafico rimas e versos. É tudo puro, do bom, pode confiar. A biblioteca é minha, sim senhor. Ô, seu polícia, não me prende. A situação literária está feia. Vidas secas, se é que me entende. Mas aí, ô, seu polícia, sem algema, sem cadeia, vamos dialogar? Eu confesso, trafico rimas e versos. É tudo puro, do bom, pode confiar. Te faço até um soneto ou um quarteto, se o senhor me soltar. Em terra de leigo, qualquer um é rei. Em terra de leigo, qualquer um é rei. Em terra de leigo, o voto agora é lei. Leigo, o voto agora é lei. Em terra de leigo, Terra de leigo, qualquer um é rei. 1 mais 1 não sei. Em terra de leigo, qualquer um é rei. Em terra de leigo, a poesia é crime. Uhul! Muito bom, gente! Nós vamos para um próximo bloco e eu deixo vocês com um pouquinho mais de Colisão Interna. No próximo bloco eu volto com Caio Ribeiro. Vamos lá? Eu queria poder te olhar agora, como se todas as guerras lá fora
estivesse por assim a terminar, eu te olharia por horas. O inverso de fora é o lado de dentro. É óbvio depois que explica. O mundo agora é só um momento que se repete e finca na parte de dentro, o lado de fora. Eu sou Caio Augusto Ribeiro. Enquanto você está assistindo isso, eu tenho 25 anos. Já dirigi alguns livros, já escrevi alguns filmes, atuei em umas peças, fiz umas revistas. Eu tenho um filho e eu moro aqui nessa casa. Eu converso agora com o artista Caio Ribeiro. Caio, que prazer te receber aqui no Palavra. Seja bem-vindo. Que prazer te receber na minha casa. Caio, eu queria começar falando um pouco da sua trajetória. Você é um artista que começou a produzir muito novo e eu queria saber quando que você faz a sua primeira editoração e como foi esse processo? Tá, se a gente pensar uma linha do tempo tradicional, assim, o meu primeiro livro que estava numa editora foi em 2017. Foi o Colecionador de Tempestades. Mas eu acho que desde o Liceu Cuiabano eu já imprimia zines, eu já fazia minhas próprias publicações. Em 2015 eu lancei um livro de ter feito uma experiência de diagramação e fui direto na gráfica, imprimi ele. Então eu acho que todos esses formatos assim transitam, sabe? Alguns começaram mais cedo por causa de recurso, mas mesmo hoje, quando eu já estando, né, na editora Entre Linhas, eu ainda faço zine, ainda faço lambi-lambi, então meio que tô com tudo ainda. Então a trajetória que começou, ela ainda tá aqui, assim, sabe? Se desenvolvendo. Sim. Recentemente, você também foi editor de algumas revistas. E como foi essa experiência? Por exemplo, a revista Leia, que é uma revista do Sesc Arsenal. É do Sesc Arsenal, né? É do Sesc Mato Grosso e Sesc Mato Grosso do Sul, na verdade. A Leia foi uma experiência muito boa, assim. Me deram muita liberdade para criar uma revista do jeito que eu acredito, assim, uma revista objeto, para ser vista de virada, de ponta cabeça. Ela não começa no início, ela começa no meio, né? Quando você pega a revista, já vem assim, abra no meio. Então você segue para a direita, para a esquerda, tem prosa, poesia, entrevistas. É um trabalho muito gostoso conceber um produto assim com a liberdade, mas de ter uma liberdade não só no que você põe dentro dela, mas na forma que você dá para ela. A gente fez ela no formato de um compact disc, e aí tem o lado A e o lado B, como tinham os LPs mesmo, né? Então ficou muito legal e foi uma experiência deliciosa estar nessa edição geral. E tem a segunda edição, que a gente já está trabalhando também. Que legal, Caio. Eu acho muito interessante que tem essa questão do imperativo, né? Leia. E com a exclamação, que também seria um I. Isso. De cabeça para baixo. Exatamente. Que brinca um pouco com essa estrutura, que também é uma característica da sua produção. E aí eu queria saber como é que foi a ressonância e a circulação da revista. Cara, o Sesc é uma coisa monstruosa, assim, de estrutura. Então, foram feitos 5.000 exemplares que circularam em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Distribuição em escolas, treinaram e capacitaram profissionais para fazer as visitas guiadas à revista, porque ela tem poemas para você abrir e olhar contra a luz, poemas para você ler a dois, inclusive tem o Correio Elegante, né, Dia dos Namorados, tem uma parte que é só para você chavecar um ao outro, assim. Foi para as escolas, foi nos projetos de leitura, a revista é distribuída gratuitamente, então eu vi assim, um produto realmente chegar na mão das pessoas. E as pessoas girando de ponta cabeça, abrindo, fechando, que eu acho que é o que eu acredito, assim, brincar, né? Ler também é brincar. Sim, e qual é o público? Todo mundo. Todo mundo. Qualquer pessoa. Ai, Caio, você também transita entre outras linguagens, desde o teatro, a performance art. Tem as produções suas também que são em parceria, por exemplo, essa produção que é com a Marília Beatriz, que eu acho super interessante, que foi publicado póstumamente. No entanto, vocês já viam com esse projeto desde algum tempo. Sim. Cara, a Marília é a minha melhor amiga. E esse livro ele é especial porque a gente escreveu junto todo sábado.
lá na biblioteca do pai dela, assim, pesquisando a loucura e a sabedoria. E a gente ficou um longo tempo, assim, brincando, né? No livro ela é a sábia louca e eu sou o louco sabiá. E foi uma delícia, né? Aí quando veio todo esse massacre que foi a pandemia, a Marília, né, acabou nos deixando. E eu fiquei com um compromisso de seguir com esse livro que era um guardado nosso. Aí falei com a Maria Tereza da Entre Linhas, que abriu todos os braços, assim, falei com o Marquete, que estava fazendo um documentário sobre ela, o Marquete apoiou 100%. E a gente conseguiu lançar depois. É um livro que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de voltar nele, assim, porque eu lembro como cada verso foi escrito, o que a gente estava fazendo, né? E como a Marília é sempre presente na minha vida, às vezes eu não quero me emocionar só, aí eu não vou no livro, né? Mas é uma coisa muito gostosa, assim, escrever a dois. Isso é muito potente, porque a literatura também é a arte do encontro. Sim, e a gente tá aí, né, pra sempre junto nesse livro. Com certeza. O seu primeiro livro de poemas foi em 2017. Isso. Com Colecionador de Tempestades. Colecionador de Tempestades. E em seguida você lança Manifesto da Manifesta, Isso. que agora está com uma edição especial, exclusiva. Que é o Mundo Livro. Você Isso. Então, olha pode aí. mostrar pra gente? O Manifesto da Manifesta Mundo Livro é uma edição especial que foi feita para as escolas. Como eu circulei em mais de 30 escolas, em várias cidades, e vi a potência que ele tem com a gurizada que quer começar a fazer poesia. E aí a gente fez com a Entre Linhas uma edição especial, que já está no Colégio Notre Dame, já foi para o IF. Então eu fico muito feliz, assim. Então são os mesmos poemas de Manifesto da Manifesta 1, digamos assim, de 2018, mas com mais poemas, mais textos introdutórios e mais poemas visuais também. Então ele está assim com uma coisa bem gostosa de se ler, as páginas continuam sendo destacáveis para você arrancar e colar nos muros da cidade, que eu acho que isso que é o que faz mais sucesso, ainda dá para recortar tudo, né? E tem aqui a capa, no primeiro, a homenagem ao peixe e agora a homenagem a essa vaquinha linda que tem uma tesoura na cabeça. E eu queria falar também um pouco dessa estética sua, porque você bebe muito das referências daqui, das vanguardas daqui, principalmente o intensivismo, que teve como mentor Vladimir Dias Pino, que é o grande poeta daqui, nosso grande poeta. Eu queria que você falasse um pouco sobre suas referências, o que te atravessa, o que te move. Na literatura, inclusive, o livro abre com uma situação do Vladimir, né? Mas é evidente, eu acho que o poema Processo e o Intensivismo são vanguardas que me fizeram, assim, mas não me fizeram completamente. São as vanguardas que eu me identifiquei para estar nelas. De muitas pessoas daqui, eu acho que não precisa ir longe, Mato Grosso já tem tudo que a gente precisa, eu acredito muito nisso. Mas é importante a gente também ver as outras coisas, né? E sempre que me fazem a pergunta qual é a minha maior referência, eu tenho tipo uma vontade secreta de responder uma verdade, só que eu nunca falo porque eu acho que as pessoas querem que eu cite artistas, né? Mas cara, eu gosto muito dessa casa, essa casa é uma grande referência para mim. Eu gosto muito da minha mãe, é uma referência de várias coisas que você nem imagina. Do Marcelo, meu filho, da Pagu. Nossa, Pagu, eu lembro um dia que eu tava ali escrevendo, minha cabeça queimando assim e tal, recortando um monte de coisa. E eu escutei as patinhas dela assim, entrando dentro de casa, pisando. Aí ela colocou a cabeça, me olhou, veio pro meu pé, deu uma cheiradinha e saiu. Tipo, só pra ver se tava tudo bem, assim, sabe? Como que eu não me inspiro num cuidado desse, sabe? De uma relação que é, né, que é um animal e tal. Os pássaros que vêm aqui. Então, no fim das contas, eu não tenho muito mistério. Então, eu acho que é nisso que eu me inspiro, assim, sabe? Andar de bicicleta, adoro, assim, é que é bom que eu não penso em nada. Eu acho que eu me inspiro em coisas que eu faço, assim, sabe? Mas o que me emociona, aí são outras coisas. Que legal, Caio. E a gente precisa estar produzindo cada vez mais aqui, principalmente agora com essa questão dos editais, do incentivo à cultura. Sim. E tá aproveitando isso para a gente construir esses espaços. Sim. E tá aí unindo forças também. Com certeza. Eu queria agradecer também pela sua presença e volte sempre. Espero que a gente possa se encontrar mais por aí. Obrigado, voltem sempre aqui pra minha casa. E muito obrigado pela acolhida aqui na sua casa também. Ótimo, pra voltar. Vamos fazer uma fogueira na próxima. Ótimo.
E no próximo bloco, eu e o Caio vamos tomar um café com o escritor Juan Vieira. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Palavra Literária e eu converso agora com Caio Ribeiro e Juan Vieira. Meninos, vocês são dois jovens escritores, poetas, que, apesar das trajetórias diferentes, têm proximidades no trabalho de vocês, principalmente pelo caráter da produção independente que vocês fazem. E eu queria saber o que vocês têm pensado sobre a importância de trabalhos como este no cenário atual. Muito obrigado por esse convite, né, por esse diálogo com o Caio, com a Maria. O Caio é um poeta que eu já venho observando há muito tempo. E se tratando de arte independente, né, novamente falar dele, porque eu aprendi um pouco com ele. Em 2018 eu estava migrando para esse meio de trabalho, né, independente, artesanal. E aí eu assisti um bate-papo com ele, com donos de editora. E esse tema foi abordado e direções foram apontadas, né. E eu ali na plateia, ali ouvindo, anotando, vi ele jovem, né, com essa garra, com essa oratória, com livros, era Manifesto do Manifesta. E aí tinha a proposta de colar, sabe, de cortar e sair espalhando pela cidade, achei tudo genial. Então, assim, aquele contato, pra mim, foi especial, porque ali eu tomei um rumo, sabe? Eu falei, não, eu quero ser artista independente. Então me inspirou, certo? E aí, depois de 4 anos, hoje, finalmente, eu consigo ter esse nome de artista independente. É engraçado que a primeira vez que eu ouvi falar de você, já que você falou da primeira vez que eu ouvi falar de mim, eu tava com uma amiga de Recife e ela se atrasou um pouco no compromisso que a gente marcou. E aí, falei, pô, e aí, onde você... Cara, eu tava num lugar incrível, com um menino incrível, assim, um negócio de palhaço, e com poesia também, lá em Várzea Grande. Você precisa conhecer a sua cara esse negócio, tem que ir pra lá. Eu falei, nossa, eu quero conhecer e tal. E aí era tipo você, assim, sabe? Então eu acho que tem essas rimas, né? Desse nosso percurso, assim, que ele é muito múltiplo, mas essas rimas que vão se encontrando e é quase como se a gente já se conhecesse, mesmo que a gente tivesse também inventado uma versão do outro dentro da cabeça para conhecer, assim, né? E agora é a hora dessas versões indo se juntando, assim, e tal. É um momento muito especial. E ambos, vocês dois, transitam entre as várias linguagens da arte. Você com a música, você é compositor também. Você dá desde a performance art ao teatro e à literatura. Tem um trabalho muito interessante seu também, Caio, que é o dos Lambes, né? Que você fez com Procura-se, com vários autores daqui, que eu foi você adoro, que fez isso? Que eu adoro. Poxa, eu achei genial. Que é um projeto de Quase intervenção fui preso. urbana também. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre os trabalhos que vocês têm desenvolvido. O Juan falou uma coisa sobre ser independente, né? Acho que ser independente é mais do que uma possibilidade financeira de realização de um trabalho, mas é um raciocínio que você leva para sua cabeça sobre quem, de uma certa forma, manda nela, né? Se é o capital, se é o recurso, se é alguém que deu uma opinião. E eu acho que mesmo quando eu tô lá fazendo um projeto com grana, eu considero que eu sou independente, assim, acho que a minha cabeça ela tá girando no fluxo dela. Então Procura-se foi muito isso. Era um trabalho que era, na verdade, eu pregando lambe-lambes, procurando a mim mesmo, assim, procura-se um artista degenerado. E aí rolou uma parceria, a gente expandiu isso para vários outros autores e fomos colar na cidade, a gente fez uma oficina de lambe-lambe. Formamos 12 pessoas em 2 grupos para colar e tal, porque lambe também você não pode colar todos os horários, assim, porque sempre dá BO, mas a gente decidiu colar à tarde pela experiência. E foi horrível, porque a gente ia colando, as pessoas chegavam, nossa, essa senhora aí é bandida! E tipo, e era a Lucinda Persona, assim, sabe? Aí deu polícia, quase fui presa, tive que falar com o Justino, secretário, para falar que não, que era um trabalho, não era depredação do patrimônio, não eram bandidos e tal. Não, e esse projeto, gostaria de parabenizar pra você ver. A gente mora assim, mas eu não sabia, eu sempre passei e vi lá, né,
foragido, né? E as letras lá, a poesia, e eu falei, cara, que genial, sabe, assim, né? Só que eu ficava meio frustrado, porque eu queria estar lá, entendeu, também, né? E eu não conhecia essas pessoas, né? Quem que tá inventando isso e tal? E agora conhecendo aqui o mentor, né? Pode prender sim, pessoal. E você também desenvolve um trabalho também de intervenção em Várzea Grande, que é muito importante, né, Juan? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre esses projetos pessoais seus, independentes. Sim, eu tenho focado bastante, assim, nas escolas, né? Apesar que eu também eu gosto de estar entre as pessoas, sabe? Assim, calçada, praça, terminais. Eu sempre falo que para esse tipo de público é muito difícil deles ir numa livraria por conta do correria do dia a dia, né? Se locomover para trás de um livro. E nós ali transitando, a gente entrega na mão deles, assim, sabe? E alguns até têm o encantamento da leitura de volta, né? E por quê? Porque eu sinto, assim, nessa garotada, quando ela, pô, você é artista, você é real, sabe? O que você faz? Pô, eu quero ser igual você. Então, assim, quando ela tem esse acesso ao artista, ela tem um exemplo pra seguir, né? Então, assim, eu acho muito importante isso, dar esse contato com a escola pra mostrar, pô, que perto da casa dela tem um artista, sabe? Que tem um poeta, que poeta não é só coisa de livro antigo, é uma coisa, né? Porque as criançadas perguntam, pô, você é poeta, o que você faz? Então, como você mesmo disse, né? A poesia é para todos. Então, eu acho que é isso que eu tenho buscado. E a poesia é para todos, meninos? Para todos, para todas, para todes, enfim. A poesia, para mim, ela é um órgão invisível que existe dentro do corpo. E ela trabalha como qualquer outro órgão. Assim, se o seu coração está batendo, o seu órgão de poesia está produzindo também. Que é aquilo que a gente olha e vê sentido nas coisas, né? A poesia é estimulada quando você confronta um poema e aí esse órgão invisível começa a produzir aquilo dentro de você, né? Então todo mundo tem esse órgão invisível dentro do corpo, logo todo mundo pode ser um poeta. Todo mundo experimenta a poesia, né? Aí a gente pode tentar transformar isso em poemas, que são só a parte escrita. A poesia, ela tá em cada um. Eu posso recitar um poeminha curtinho? Que eu tenho um que se chama Assim Comecei. Vê se você concorda comigo. Não sou nem um pouco careta, mas depois que experimentei a mistura de papel e caneta, eita, eita, tenho certeza abstinência de que não há dúvidas, me viciei a tal ponto de vender a poesia. Maravilhoso, muito bom. Aproveitando que você leu um poema seu, Juan, eu queria pedir que cada um lesse um poema, o Caio do Juan e o Juan uma do Caio. Vocês topam? Claro. Sobre a saudade que não sei esquecer. Deixei o meu amor na esquina da sua casa. Você também nem abriu a porta, não ouviu a serenata, nem as pedras na janela. Ainda tem saudade aqui, pois distante de você, não há mais nenhum lugar em que possa estar. Ainda tem saudade aqui, nos fios da minha roupa, ainda tem saudade. Quem sabe um dia eu te esqueça como sempre me esqueço. Quem sabe um dia eu te esqueça como sempre me esqueço de mim. Ainda tem saudade aqui. Ainda tem flores mortas no quintal. Ainda tem seu cheiro, seu sabor e seu tempero. Mas a questão é a saudade. Ainda tem saudade. Ainda tenho. Grato. Os poetas, silenciosos, esses que vivem em casas fora do tempo e dormem em quartos, flutuantes. Esses poetas que têm letras, mistérios, gozos e que fazem do medo um órgão invisível. Esses mesmos poetas que almejam a rua, que vivem a rua, que nascem na rua. Esses sim sentem, mas não mais do que ninguém. Muito bom! Muito obrigada pela presença de vocês. Que gostosa essa conversa, esse bate-papo. Quero agradecer e que a gente possa se encontrar mais em breve. Com certeza. Opa. Valeu demais, gente. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando através das redes sociais.
Eu espero vocês na próxima semana com mais nomes da literatura brasileira produzida em Mato Grosso. Até lá!